Olá, meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcos Fernandes, Igreja Assembleia de Deus de Mutum. Estamos transmitindo aos irmãos a ministração da lição primeira lição do segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. E nós louvamos a Deus pela sua vida, que se interessa em aprender mais da palavra do Senhor. Nesse trimestre, nós estamos estudando a Carta aos Efésios. A nossa revista traz por título A Igreja Eleita. O subtítulo é Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. Nós vamos estudar a primeira lição, que traz por título Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. Essa lição deveria ter sido aplicada no domingo passado, quando iniciou o trimestre, E nós não podemos, por causa do decreto municipal, que impede aglomerações. Até que seja liberado, nós vamos fazer as transmissões das lições usando os canais, YouTube, Facebook e assim por diante, para que os nossos irmãos possam ser abençoados com o conhecimento da palavra do Senhor. E nós vamos fazer a leitura do texto áureo, que traz assim: texto áureo: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 e o versículo 2. A nossa verdade prática diz assim: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Esta é a nossa verdade prática. Como eu já disse, o título da lição é a lição introdutória, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nós vamos estudar esse trimestre. A leitura bíblica em classe está baseada em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Efésios 1 e 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19 e 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram, ao todo, uns 12 varões. Então está aí a nossa leitura bíblica em classe, da nossa primeira lição do segundo trimestre de 2020. Eu quero fazer uma breve oração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos, agradecendo ao Senhor pela vida de cada um que está acompanhando esta aula. Peço que abençoe de forma toda especial, tantos quantos o Senhor tem desejo de crescer mais no conhecimento da palavra do Senhor. O Senhor possa estar abençoando juntamente com as suas famílias. Também te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela vida do Marlon, que está fazendo essa gravação, pela minha vida. Se nos ajuda, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar, quero dizer para todos que eu estou muito feliz, que hoje eu completo 30 anos de casado pela bondade e misericórdia de Deus, E lógico, muito esforço da minha parte e a parceria minha da Raquel, nós chegamos até aqui 30 anos atrás. Duas crianças, vamos assim dizer, casavam lá na Igreja Assembleia de Deus de Emorés, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado e protegido, Deus me deu uma esposa abençoada e eu acredito que eu tenho sido bênção para a vida dela também. Introdução diz assim: a Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao arrependimento, aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então está aí a nossa introdução. A Carta aos Efésios também é intitulada por vários autores como a Carta das Regiões Celestiais, porque Paulo trata dessa temática ao longo da sua carta, porque na verdade o cristão ele é aquela pessoa que saiu das trevas, das profundezas do pecado, e agora através de Cristo ele habita nas regiões celestiais, já desfruta, é um antegozo da salvação, da glória eterna. O crente já desfruta nas regiões celestiais, vivendo aqui com Cristo nessa terra. Então, enquanto aquele dia maravilhoso não chega, o dia da volta de Jesus, nós já podemos desfrutar de um pedacinho do céu aqui. Por isso que a carta é chamada de a Carta das Regiões Celestiais. Autoria e data.
Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Não há dúvida de que foi Paulo quem escreveu essa carta, porque ele traz, né, a sua identificação. E também esse Paulo é aquele Paulo que Jesus apareceu para ele, né, a caminho de Damasco, e ele estava indo para perseguir a igreja. Jesus aparece para ele, salva ele, liberta ele e comissiona ele para ser um pregador do evangelho. Então Paulo, que chamava Saulo é o seu nome hebraico. Certamente seus pais, querendo fazer uma homenagem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel, colocou o nome daquela criança de Saulo e que depois veio se chamar Paulo. Paulo é o nome que Paulo se identificava com gentios. Ele usava esse nome para pregar aos gentios. Então Saulo é o nome hebraico e Paulo, que significa pequeno, é o nome que Paulo usava para desenvolver o seu ministério entre os não-judeus, os chamados gentios, na Bíblia Sagrada. Como em todas as suas cartas, né, Paulo ele identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Né? Paulo era apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. Então Paulo foi comissionado por Cristo, salvo por Cristo, comissionado por Cristo e enviado por Cristo para pregar a santa e maravilhosa palavra do Senhor. Ele sempre reivindicou a sua autoridade apostólica porque ele foi chamado por Jesus. Então, se alguém quisesse, como se levantaram algumas pessoas duvidando, né, da chamada de Paulo, Paulo mostrou que ele era uma pessoa chamada por Deus, devido ao seu comissionamento e os frutos que Deus estava desenvolvendo na sua vida. Tá? Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Então Paulo foi uma pessoa escolhida pelo próprio Deus para desenvolver o ministério da obra do Senhor. Outra curiosidade sobre essa carta é que ela faz parte das chamadas cartas da prisão. Tá? A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, capítulo 3, versículo 1, preso do Senhor, capítulo 4, versículo 1, e o embaixador em cadeias, capítulo 6, versículo 20. Isto indica que era uma carta enviada do cárcere. Por esta razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então são essas 4 cartas chamadas cartas da prisão ou epístolas da prisão. Paulo escreveu quando estava em prisão domiciliar em Roma por causa da pregação do Evangelho. A data da carta, segundo os historiadores, né, as pessoas que estudam essa questão da data, a cronologia e assim por diante, a carta ela deve ter sido escrita mais ou menos em 61 ou 62. Tá? Por quê? Só trazendo para os irmãos alguma linha do tempo, Jesus morreu no ano 33, Jerusalém foi destruída no ano 70. Aquela profecia que Jesus profetizou da destruição de Jerusalém, que do templo não ficaria pedra sobre pedra, está lá em Mateus capítulo 24, ocorreu no ano 70. A carta foi redigida no ano 61 ou 62. Paulo veio a ser morto, martirizado, no ano 67 ou 68 pelo imperador de Roma. Então, só para os irmãos situarem, né, para os estudiosos aí da palavra se situarem, qual a data que essa carta foi escrita. Ou seja, Paulo já era um senhor de idade, no final do seu ministério, né, preso por causa do evangelho, mas mesmo assim ele escreveu a carta. Então, resumindo aqui, a autoria é de Paulo, antigamente chamado Saulo, que era o seu nome hebraico, e também ele era apóstolo de Jesus Cristo, né, comissionado pelo próprio Jesus para ser o embaixador, né, de Jesus às nações. Ela foi escrita da prisão, juntamente com outras 3 cartas, que é Filipenses, Colossenses e a Filemão, e a data mais ou menos 61 ou 62. E Paulo veio a falecer em 67 ou 68. Destinatários da carta. A cidade de Éfeso foi fundada por volta do ano 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Hoje essa região é lá na Turquia. Quem quiser conhecer as ruínas de Éfeso, é só fazer uma visita lá na Turquia que você verá. Tá? Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas de ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes, ou seja, um equivalente a Uberlândia hoje, aqui em Minas Gerais. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores, ou seja, ali tinha, tipo um coliseu romano, tinha lá em Éfeso também, que eles chamavam de anfiteatro, um lugar onde eles
se reuniam para apreciar espetáculos, muitos deles violentos, né? Briga de homens com homens, ou homens com feras. Então, 25 mil espectadores, ou seja, praticamente quase a população do Mutum cabia naquele anfiteatro que tinha lá na cidade de Éfeso. Era uma cidade idólatra, era uma cidade pagã, uma cidade promíscua, mas lá chegou também o Evangelho de Cristo pelo ministério do apóstolo Paulo. Ele chegou ali pregando o Evangelho e ficou meses e meses ali naquela cidade, ensinando, pregando a palavra do Senhor. A religiosidade de Éfeso, a gente vai ver que Paulo enfrentou as mesmas dificuldades que nós enfrentamos hoje. Tá? Convivemos num mundo corrompido, cheio de valores invertidos, e Paulo também se deparou com os mesmos desafios. Observa, a cidade de Éfeso abrigava o templo de Ártemis, conhecida também como Diana, que era a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Ou seja, a cidade de Éfeso abrigava uma imagem que eles acreditavam que ela desceu do espaço, lá do planeta Júpiter, era a crença local ali. Segundo eles, essa imagem foi colocada aqui no planeta, descida lá de Júpiter, e eles veneravam aquela divindade, e os espertalhões, né, eles confeccionavam alguns nichos, alguns objetos de idolatria, alguns templozinhos pagãos, né, e eles vendiam aquilo faturava muito, era um comércio que havia na cidade em torno da idolatria. E com a pregação de Paulo, os fazedores de ídolos, ou os nichos, fazedores de nicho, se sentiram ameaçados o seu comércio por causa da pregação de Paulo, porque uma vez que a pessoa converte da idolatria para o genuíno evangelho, ele abandona essas coisas. Então aquilo trouxe uma preocupação para os idólatras e os comerciantes da idolatria, aonde eles se reuniram, tá, para tratar desse assunto, e diz a Bíblia que eles ficaram de tal maneira enfurecidos, você vai ver isso lá em Atos capítulo 19, eles ficaram de tal maneira enfurecidos que eles gritavam 2 horas sem parar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, assim gritavam eles, tentando protestar contra o progresso do Evangelho, que estava crescendo muito, graças a Deus, ali na cidade de Éfeso. E a gente percebe que hoje a gente vê também no Brasil situações semelhantes, tá? Antes de idolatria, que onde gira também um comércio envolvido ali naquela idolatria, mas nós sabemos que isso aí é um falso evangelho, tá? O verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, é aquele que a pessoa se converte, né, dos ídolos, das imagens, da idolatria, para o verdadeiro evangelho de Cristo, que dispensa o uso de imagens de escultura. Vamos lá. A igreja de Éfeso, o ministério de Paulo em Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos 19, versículos 5 ao 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, que são os não-judeus, pregando num salão alugado na escola de um homem chamado Tirano. 19:9 de Atos. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Então a gente vê nessa narrativa o grande, né, e frutífero ministério de Paulo, né? Ele não era sozinho, ele tinha uma equipe com ele, de obreiros com ele, onde eles trabalharam incansavelmente. A Bíblia chega a dizer que ali naquela região da Ásia, todos ouviram o evangelho através do ministério de Paulo. Isso é uma coisa grande, viu, irmãos? Grande. Não tinha internet naquela época, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada. Tá? Eles pregavam nas casas, nas praças, nas ruas, nas viagens, em todos os lados eles pregavam, ensinavam. A igreja de Éfeso, ela foi fundada em cima da palavra. Esse é o grande diferencial da igreja de Éfeso. E lá Deus usou Paulo poderosamente. Essa questão dos lenços e aventais, quando Paulo não podia ir em determinada localidade ou atender determinada pessoa, ele mandava os seus lenços, e os lenços de Paulo, segundo, né, o Lucas narra no livro de Atos, os lenços de Paulo curavam os enfermos e expulsavam os demônios. Por que isso acontecia?
por causa de uma necessidade especial. Tá? Isso não é e não vai virar doutrina bíblica. Isso são manifestações do Espírito Santo esporadicamente para atender determinada necessidade. Deus pode fazer isso hoje? Pode. Ele faz? Faz. Mas não vira doutrina bíblica. Tá? Não pode virar doutrina bíblica, porque senão fere o texto sagrado. Isso são operações do Espírito Santo que é livre, né, como Deus Todo-Poderoso, para fazer aquilo que Ele quer fazer. Então, é a mesma coisa da sombra de Pedro. Né? As pessoas acreditavam que a sombra de Pedro, passando pela rua, poderia também curá-las de qualquer enfermidade. De tal maneira, Deus usava esses homens para o progresso do Evangelho. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Apolo ele é chamado na Bíblia de um homem de grande conhecimento da palavra de Deus e também de grande humildade, que mesmo tendo grande conhecimento, ele aceitou ser discipulado pela Priscila e pelo Áquila, que informaram para ele melhor acerca do caminho do Senhor. Tá? Certamente explicaram para ele melhor o Evangelho de Cristo, onde Apolo prontamente aceitou e tornou-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus. O Apolo passou na cidade de Éfeso. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade, está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. E também, segundo Irineu é um dos pais da igreja, né, chamados pais da igreja, do ano 130 a 202, ele narrou que João, o evangelista, também foi pastor lá de Éfeso, ou seja, grandes obreiros, grandes líderes passaram ali naquela igreja, uma igreja produtiva, frutífera, alicerçada na palavra. Tá? Então o ministério ali de Paulo e sua equipe em Éfeso foi produtivo, frutífero, ganharam muitas e muitas pessoas para o reino de Deus. Tá? De tal maneira que essa carta ela é importante, né? Porque ela narra, né? E ela traz, né, ensinamentos de uma fase da vida de Paulo que certamente ele ficou muito feliz, apesar das perseguições, mas ele foi muito feliz porque foi um ministério muito produtivo de salvação de almas, libertação de oprimidos ali na cidade de Éfeso, onde hoje é a Turquia. A saudação epistolar. Paulo sempre saudava, né, as pessoas no início das suas cartas. E essa saudação praticamente a mais breve de todas. Ele apenas se dirige assim, aos santos fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Capítulo 1, versículo 2. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica, nas muitas igrejas da Ásia provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Ou seja, apesar da carta ter sido dirigida aos irmãos lá de Éfeso, e a carta também ela era circular, ou seja, ela circulava nas outras igrejas, das outras localidades. E dessa maneira, ela também é para nós, chegou até nós, com a riqueza de conteúdo que nós vamos ver ao longo desse trimestre. Eu conclamo você, meu irmão, a não perder a oportunidade de estar aprendendo conosco a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical, ainda que transmitida virtualmente, para você conhecer a riqueza que é essa pequenina carta de Paulo aos Efésios. Então aí o nosso segundo tópico, nós terminamos, os destinatários, né? Eram os irmãos que habitavam na cidade de Éfeso, uma grande metrópole, né, de 500 mil habitantes, e apesar de toda a sua grandeza, mas é uma cidade pagã, idólatra, né? E uma cidade que carecia também da pregação do Evangelho, como também Mutum e outras localidades careciam, e graças a Deus chegou até nós. Terceiro e último tópico da nossa lição diz assim: propósito e mensagem da carta. Vamos lá, o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Se você for ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai se deparar ali como Deus usa Paulo para escrever para aquela igreja, para tratar de diversos problemas que estavam acontecendo no seio daquela igreja. Ali naquela igreja, era uma igreja grande, uma igreja onde tinha um grande avivamento, mas era uma igreja problemática, uma igreja dividida, tinha grupinhos nela, perseguição à liderança, tinha acepção de pessoas, os ricos estavam oprimindo os pobres, o uso dos dons espirituais estava sendo feito de forma abusiva, a ceia do Senhor estava toda bagunçada, tinha pecado escondido naquela igreja. Então a primeira carta aos Coríntios é para tratar desses problemas e como solucionar esses problemas. A carta aos Efésios, a gente não vê Paulo tratando desses problemas. Por quê, pastor? Porque, como eu já disse,
é uma igreja que foi alicerçada na palavra. Aqui, ó, na palavra. Paulo ficou ali 3 anos praticamente, mês e mês a fio, estudando com aquele pessoal, ensinando a palavra de Deus, pregando o reino de Deus. Uma igreja que nasceu na pregação do Evangelho, no estudo da palavra de Deus, foi um dos maiores conhecedores da Bíblia Sagrada, que foi Paulo. Então, uma igreja que não nasceu de oba-oba, não nasceu de invencionices dos homens, de inovações, nada disso. Uma igreja que nasceu alicerçada na palavra. Então, a base do crente está aqui, ó, é na palavra de Deus, tá? Nada de oba-oba, nada de shows, gospel, nada disso, tá? O crente tem que ser alicerçado na palavra, tá? Se ele for alicerçado na palavra, ele vai sempre ter esperança, vai sempre guardar a fé, e quando as lutas vierem, ele vai passar por ela muito melhor do que aquelas pessoas que têm uma fé muito rasa, porque não se baseiam na palavra de Deus. Então, louvado seja Deus pela sua vida, que parou para ouvir essa mensagem. É sinal de que você está interessado em conhecer mais e mais da palavra do Senhor. E Deus não vai te desamparar, alicerce cada dia mais a sua vida nessa palavra. O diferencial dos irmãos lá de Éfeso é que eles eram conhecedores e praticantes da palavra do Senhor. Tá? Isso fez um grande diferencial na vida deles. Vamos prosseguir. Tá? Então, a igreja que praticamente não tinha problema. Algumas questões, né, Paulo tratou superficialmente. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico. O mundo helênico é o mundo grego. E praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então observa, Paulo estava se dirigindo a pessoas que vieram do mundo pagão, tá? Com crenças absurdas, né? Em divindades mitológicas, idolatrias, superstições, e muitos deles, né, vieram dessas religiões. Então Paulo foi tratar mostrando para eles que Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o Filho de Deus, o Deus em pessoa. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade bebedeira. Mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda a preocupação com a unidade e paz entre judeus e gentios cristãos. Ou seja, assim como nós, os irmãos lá de Éfeso vieram, né, de caminhos tortuosos, né? Muitos dos nossos irmãos de hoje também vieram da idolatria, da feitiçaria, da bebedeira, de todo tipo de droga, mentira e prostituição. E louvado seja Deus que o Evangelho nos resgatou, né? Resgatou sua vida também. É motivo de nós estarmos louvando a Deus pela obra maravilhosa de Deus em nossas vidas. Tá? Havia uma inimizade constante entre judeus e gentios, tá? Os não judeus, né? Então o que aconteceu? Paulo mostra para eles que agora em Cristo nem judeu nem gentio, agora é a igreja do Senhor Jesus. Tá? Então o Evangelho veio para todos. O Evangelho não é nacional, ele é universal. O Evangelho é para todas as pessoas. Aqueles dentre os judeus, dentre os gentios que se convertem a Jesus, se tornam a igreja do Senhor Jesus. Aquela que Paulo falou no princípio, que está habitando as regiões celestiais, já pela fé, e um dia vai entrar nessas regiões maravilhosas e vamos contemplar a grandeza e a beleza do nosso Deus. Tá? Sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, a carta ela é riquíssima, com seus temas abrangentes, é muito importante. O último tópico da nossa lição diz assim, ó, a mensagem de Efésios gira em torno de 2 temáticas. Primeiro, Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiramente, as 2 temáticas, né, da carta aos Efésios é Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Então, para eu ser corpo de Cristo, eu tenho que obedecer à cabeça, que é Cristo. Eu não posso dizer que eu sou crente, que eu sou salvo, que meu nome está escrito no livro da vida, que eu pertenço ao corpo de Cristo, mas eu não sigo a cabeça que é Cristo. Ou então estou, né, em inimizade com algum irmão do corpo, que é membro do mesmo corpo que eu. Então, é uma ambiguidade, tá? Eu não posso dizer que realmente eu pertenço ao corpo se eu não sou corpo, tá? Não posso dizer. Então, para eu ser corpo, eu tenho que pertencer ao corpo e seguir a cabeça que é Cristo. Somente assim eu vou ser verdadeiramente corpo de Cristo. Um dia Cristo virá com cabeça para levar o corpo, né, que é a igreja, para o céu de glória, e você tem direito de pertencer a este corpo se você seguir os passos da cabeça que é Cristo. E o desdobramento dos outros assuntos
são o seguinte, ó. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. 2, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. 3, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. 4, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E 5, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Observa só que todos esses temas vão ser tratados ao longo do trimestre. Então nós não vamos detalhar aqui, porque nós vamos estudar todas essas temáticas, né, ao longo de todo o trimestre. Então fica firme, participando, ouvindo, né, vendo, e você vai ver a grandeza dos assuntos que são tratados nessa carta inspirada por Deus ao apóstolo Paulo. Tá? Os novos relacionamentos conjugais e a nossa luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e de tudo que Ele espera que a igreja faça. Então, nós temos, a Efésios tem 6 capítulos. Capítulo 1, 2 e 3 trata, né, da exposição da doutrina do Evangelho. Tá? Cristo como centro de tudo, cabeça de tudo, e nós, né, salvos por Cristo, enquadrados neste mistério revelado. Então, capítulo 1, 2 e 3 é doutrinário. Capítulo 4, 5 e o 6 é de fé prática, relacionamento, né, entre marido e mulher, pais e filhos, patrão e empregado, e a nossa luta, a luta da igreja contra as hostes malignas, está lá no capítulo 6, ele fecha ali, mostrando para nós a armadura que nós vamos ver ao longo desse trimestre. Tá? Eu anotei aqui no papelzinho algumas aplicações práticas dessa primeira lição. Primeiramente, Paulo escreveu a carta da prisão, ou seja, mesmo passando por problemas, nós podemos continuar servindo a Deus. Tá? Paulo podia muito bem ter cruzado os braços e falado assim, ó, já que Deus não, permitiu que eu ficasse preso, eu não quero mais saber de fazer nada. Não, Paulo mesmo preso, ele sabia que a palavra de Deus não estava presa. Ele mesmo disse isso, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Tá? Então Paulo continuou servindo ao Senhor, mesmo ali naquela cadeia, por causa do nome de Jesus. Então se você está enfrentando alguma luta e pensando em desistir, não desista. Paulo não desistiu e deixando para nós um exemplo também. Segunda aplicação, Paulo não trabalhava só, ele tinha pessoas do lado dele. Ele menciona o Tíquico. Tíquico foi a pessoa que levou essa carta aos seus destinatários. Então, ou seja, todos têm valor no reino de Deus. Todos têm valor na igreja. Basta você descobrir o seu valor e você começar a deixar Deus te usar. E terceira aplicação que eu anotei aqui é que Paulo não guardou mágoa nem ressentimento dos habitantes de Éfeso. Tá? Ele foi rejeitado lá por muitos, quiseram até pegar ele lá, mas não ficou nenhum rancor no coração dele. Muitos não aceitaram, mas tantos outros muitos aceitaram a mensagem do Evangelho e se converteram ao Senhor. Só a eternidade vai dizer a grandeza do trabalho do Evangelho ali naquela oportunidade. Tá? Então hoje nós podemos fazer a obra do Senhor aqui no Mutum, onde quer que você está me ouvindo. Você pode fazer a obra do Senhor, pregando o Evangelho, anunciando Jesus para as pessoas. Paulo teve as mesmas dificuldades que nós enfrentamos hoje, tá? Ele teve oposição, mas ele não parou, ele pregava dia após dia, e vidas foram sendo salvas, alcançadas pelo poder do Evangelho, tá? Chegamos ao final da nossa lição, deixa eu ler a conclusão para nós. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recomenda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impedem de viver em santidade, impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. Amém? Então Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe você que participou desta aula, que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor e da pessoa de Cristo, e até a próxima nossa segunda lição, que será a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, no poder do santo nome de Jesus, terminamos a nossa transmissão. Deus abençoe.